Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, retomando, né, essa nossa terceira aula sobre equação do primeiro grau, hoje a gente vai entrar na resolução de equações do primeiro grau propriamente dita, né? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu vou começar de equações a mais simples possíveis. E daí, conforme eu for dando os exemplos, eu vou aumentando o grau de dificuldade, né? Eu vou começar a utilizar, conforme a gente for andando a aula, eu vou começar a usar equações um pouco mais elaboradas, tá? Então vai começar de um exemplo bastante simples. Então, eu tenho aqui, por exemplo, neste primeiro caso aqui, a seguinte equação. Eu tenho x menos 1, que é igual a menos 4. Ok? X menos 1 que é igual a menos 4. Então, qual que é a ideia, né, pessoal? Desse lado aqui, eu vou deixar somente as letras. E desse outro lado aqui, eu vou procurar colocar os números. Então, vamos lá. Ó. Eu coloco aqui, então, o sinal de igual. Desse lado aqui, o que eu vou deixar desse lado aqui? Eu vou deixar o x, né? Eu tenho a letra aqui, ó, x. Então, eu deixo aqui o x. Ele fica quietinho ali. Não vou alterar o sinal dele, ou seja, eu não vou aplicar aquelas regras, né, das operações inversas. Por quê? Porque reparem, pessoal, que o x ele permaneceu aqui no mesmo membro onde ele estava, ou seja, o primeiro membro aqui. Então, vou deixar ele quieto aqui, não vou alterar o sinal dele, que é positivo, tá? Por mais que não apareça nada aqui no x, eu sei que ele é, nesse caso aqui, quando não aparece nenhum sinal na frente dele, eu sei que ele é positivo. Então o x ele vai continuar aqui, não vou alterar o sinal dele. Tudo bem? Agora, desse lado aqui, o que vai continuar aqui? O número, né? Então eu tenho aqui o menos 4. Ok? Também não vou alterar o sinal do menos 4. Por quê? Porque ele vai continuar aqui no segundo membro. Ok? Agora, aqui no primeiro membro, tem alguém aqui que vai passar lá para o outro lado no segundo membro? Tem. Né? Nós temos aqui o menos 1. Que quando a gente passar lá para o segundo membro, ele vai ficar positivo. E por quê? Porque nós notamos aqui que o sinal dele é negativo. Ok? Então, como o sinal dele aqui é negativo, eu vou aplicar a regra das operações inversas. Se ele é negativo, ele passa a ser positivo. Então, é isso que eu vou fazer com o menos 1 aqui. Ó. Então, eu vou passar o menos 1 para o outro lado, ele vai ficar positivo. Ok? Então, até aqui, eu tenho que x é igual a menos 4 mais 1. Então, vou escrever, ó, x vai ser igual. Quanto que é menos 4 mais 1? Vai ser menos 3, não é isso? Então, vou colocar aqui x é igual a menos 3. Então, encontrei aqui, pessoal. Acabei de encontrar, então, o valor aqui do meu x. Ok? Então, vamos partir agora para um segundo exemplo. Vamos para o segundo exemplo, que eu vou calcular junto com vocês aqui. Ó. Então, pessoal, notem aqui o seguinte. Ó. Eu vou ter aqui a seguinte equação. 3x, que é igual a 12. Notem que é uma equação pequena, né? Eu tenho 3x que é igual a 12. Agora, reparem aqui o seguinte, ó. Reparem, pessoal, que aqui no 3x não tem nada escrito aqui, mas eu sei que a relação matemática que o 3 ele mantém com o x é uma relação de multiplicação. É uma relação de multiplicação. E o meu objetivo é deixar desse lado aqui só letra e do outro lado número. Por quê? Eu quero isolar o x, que nem eu fiz aqui nesse primeiro exemplo.
Notem que eu isolei aqui o x, ó, e obtive o resultado aqui do meu x, naquele primeiro exemplo. Agora o seguinte, esse 3x, ele é a mesma coisa que 3 vezes x, sempre vai ser assim. Então deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui, antes de continuar a resolução daquela segunda equação, vamos supor que eu tenho aqui, pessoal, 7x. Não tem nada escrito aqui, mas eu sei que a relação matemática que o 7 apresenta com o x aqui é uma relação de multiplicação. Então vocês lembram que eu falei que na matemática, na multiplicação, a gente costuma usar esse sinal aqui ou esse pontinho aqui? Então nesse caso aqui nós estamos usando pontinho. A mesma coisa seria se eu tivesse, por exemplo, 21x. Qual que é a relação matemática que o 21 apresenta com x aqui? É uma relação de multiplicação. Então, voltando lá. Eu tenho aqui 3x que é igual a 12. Sei que o 3 ele se relaciona com o x por meio de uma multiplicação. Ali naquele pontinho ali. E nós vimos na aula passada que, em termos de operações inversas, se eu tenho multiplicação aqui, qual que é a operação inversa da multiplicação? Eu sei que é a divisão. Então é isso que vai acontecer. Olha só o que vai acontecer. Esse 3 aqui, ele vai passar então para o outro lado, só que em vez de multiplicar o 12, ele vai dividir o 12. Então vai ficar assim, x vai ser igual a 12 dividido, ou seja, eu vou colocar aquele sinal da divisão, né, por 3. Então repara que eu isolei o x. O 3 ele passou para o outro lado, ele estava aqui multiplicando o x, e ele passou para o outro lado, dividindo o 12. Então agora eu posso calcular. Quanto que é 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 é 4. Então x vai ser igual a 4. X vai ser igual a 4. Então encontrei aqui o resultado da minha incógnita. X é igual a 4. Ok? Então vamos agora para um outro exemplo. Vamos agora para o exemplo de número 3. Eu vou ter a seguinte equação. Eu vou ter 2x menos 3, que é igual a x menos 1. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar isolar o x e vou fazer isso colocando tudo que tem letra desse lado, no primeiro membro, e tudo que é número no segundo lado, no outro lado, que é o segundo membro. Então, analisando esse primeiro membro aqui, o que vai permanecer aqui no primeiro membro? Eu tenho aqui o 2x. Então, eu vou deixar aqui o 2x. Vou alterar o sinal do 2x, que é positivo? Não, vai continuar positivo. Eu só aplico a regra da operação inversa, pessoal, se eu mudar de membro, certo? Agora, o que tem nesse membro aqui, no segundo membro, que eu vou passar aqui para o primeiro membro? Tem letra aqui, esse x. Então, se ele está positivo aqui, ele vai passar para o outro lado e vai ficar negativo. Então, vai ficar assim, menos x. Bom, continuando, né? Tem alguma coisa aqui no segundo membro que vai permanecer aqui? Tem, né? Menos 1. Menos 1 é número. Então, não vou alterar o sinal dele, porque ele vai continuar aqui no segundo membro. Então, vai ficar assim, menos 1. Não altera o sinal do menos 1, porque ele continua aqui no segundo membro. E tem alguma coisa aqui agora, no primeiro membro, que eu vou passar para o outro lado? Tem. Eu tenho menos 3 aqui, que quando eu passar para o outro lado, para o segundo membro,
ele vai trocar o sinal. A operação inversa da subtração é a soma, então vai ficar mais 3 ali do outro lado. Então vai ficar assim, ó, mais 3. E agora, pessoal, nós vamos aqui somar os termos semelhantes. Ó. Lembra da aula passada, da aula de número 2? Então vamos lá. Eu aprendi na aula passada que quando não tem nenhum número escrito na frente da letra, né, esse número na verdade é o número 1. Deixa eu colocar ele aqui em cor de laranja. Eu tenho aqui o número 1. E para me somar os termos semelhantes, o que eu faço que eu aprendi na aula passada, né, na aula 2? Eu vou conservar a letra, certo? Deixa eu colocar o sinal de igual aqui, né? Eu vou conservar a letra e eu vou calcular apenas os números, ó. Então vou calcular o 2. Eu vou calcular aqui o 2 menos 1. Então vai ficar assim, ó, 2 menos 1, 1. 1x. Agora vamos aqui para o outro lado. Eu tenho aqui menos 1 mais 3. Quanto que é menos 1 mais 3? É mais 2. Então até aqui eu tenho 1x que é igual a mais 2. Agora você lembra? A relação que o 1 mantém com o x aqui é uma relação do quê? De multiplicação. Eu sei que 1x ele vale quanto? Ele vale exatamente o próprio x. Então x vai ser igual a mais 2. E eu encontrei então o resultado do meu x e resolvi aqui a minha terceira equação. Ok, pessoal? Então nós tivemos aqui então esses 3 exemplos. Eu vou fazer mais videoaulas mostrando resolução de outras equações, né? Equações um pouco mais elaboradas do que essas. Mais para frente nós vamos ter equações do primeiro grau, inclusive com frações. Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.